honrando todo o seu passado, para que o universo, reconhecendo o seu passado, para que o universo possa te entregar mais, mais e mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, às 8h08 da manhã, de segunda a sexta. E hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro. Bom dia para quem está entrando. Hoje é meu nível. E hoje eu vou fazer aqui uma reflexão a respeito do meu passado. Se eu estou honrando, né, a vida, tudo que me trouxe até aqui, né? Se eu estou aqui com vocês hoje, é um construto de toda uma construção, de tudo que aconteceu. Tudo que eu julgo que é bom, que é ruim, que é feio, que é legal, que não é legal, né? Então, assim, vamos honrar, né? Vamos reconhecer tudo aquilo que toda a trajetória, tudo que a gente criou, construiu, o nosso caminho, cada pedacinho, por mais estranho que muitas vezes possa nos parecer, lá na frente, por mais que a gente faça julgamentos, vamos deixar hoje os julgamentos de lado e vamos reconhecer, né, toda a nossa trajetória. Como hoje é meu aniversário, é essa reflexão que eu trago para vocês hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, bom dia. Então, gente, eu tenho feito, sabe, eu tenho olhado muito para minha trajetória, porque tem partes, né, existem partes da nossa trajetória que a gente escolher o ponto de vista de se fazer de errado, de se julgar, de se olhar e falar, ai, que caca que foi essa que eu fiz. E a gente acaba se esquecendo. Bom dia, obrigada. Obrigada. 6.2, 11 de outubro, yes, 1962. Agora eu estou em 2024, 62 anos. Chique, né? Eu acho chiquérrimo. Nossa, assim, no estado de consciência e de saúde, né, que eu me encontro, que eu me percebo no dia a dia, gente, eu me observo demais. Eu sou tão presente comigo, eu fico olhando o tempo todo, percebendo, ó, aqui, olha, isso aqui passou batido, ó, essa parte que, olha aqui, eu fico observando a minha cognição o tempo todo, me vigiando, vê se pode uma coisa dessa. Nossa, mas eu esqueci isso. Opa, né? Qual consciência requer aqui? Às vezes eu esqueço coisas que, na realidade, eu olho e falo assim, mas por que eu estou esquecendo isso? Mas será que realmente, né, essa é uma tarefa que eu quero executar? Sabe, aí a gente vai, né, negociando e encontrando formas, né, da gente poder lidar com qualquer adversidade, qualquer situação, né, cognitiva. Eu tô falando agora assim é saúde, cognição, né? Eu sou muito ligada nisso, né? De saúde, cognição, para que o veículo possa estar, né, pronto até o dia que Juju chamar. Juju chamou, acabou. Juju chamou, acabou, né, gente? Aí nós temos que sair pela esquerda do cenário e, ó, fazer outras coisas, escolher outras coisas. Mas dentro dessa escolha de estar, de permanecer, de ser entidade dominante do meu corpo, né, e da minha vida, tá valendo, né? No alto dos meus 6.2 hoje, eu vou te falar, tá valendo, porque eu olho para Gigi, né, para aquelas Giseldas, né, que foram passando, né, todos os seres que foram ocupando esse corpo nessa trajetória, toda essa situação, eu olho e falo, tá bacana. Assumi, falei assim, agora a parada é comigo, deixa eu aqui. Que gostoso. Bom dia, obrigada, Marcelo, obrigada, Elaine, obrigada por todo mundo, obrigada, né? Oh, parabéns. Gostoso demais, né? E essa reflexão cabe, né? Cabe muito no dia de hoje, né? De olhar para tudo. Aí as pessoas falam,
você... É interessante, tudo é ponto de vista, né? A linguagem normalmente, até então, né, que as pessoas adotavam, assim, você tem que se perdoar, eu vou me perdoar. Eu não tenho nem que perdoar, porque não tem nem... A necessidade de perdão nasce de um julgamento. Que alguém estava certo, que alguém estava errado, que podia, que não podia. Quando não existe julgamento, não tem nem o que perdoar. Como assim? Tá tudo certo. Entende a parada? Como que é diferente? Eu adoro essa forma de enxergar as coisas do Access, né? Que o Access Consciousness, né, trouxe para nós. Vida intensa, muita expansão, consciência e alegrias. Obrigada, Elaine, eu recebo. Recebo. Minha vida grandiosa, por favor. Que delícia. Obrigada, Elaine, obrigada, Lu. Hoje é seu dia? É, Adriana. Hoje é meu dia. Parabéns, obrigada. Hoje é meu dia. Tô muito feliz, né? Tô fazendo uma reflexão aqui, né? Sobre todo esse julgamento, né? O quanto que a gente olha para o passado sem reconhecer, né? Que tudo que aconteceu me trouxe até aqui, né? Primeiro lugar, assim, eu agradeço pelos meus ancestrais, né? Eu peço a bênção dos meus ancestrais terrenos. Sem eles eu não poderia estar aqui. E eu peço as bênçãos pelos meus ancestrais cósmicos, que são anteriores à Terra. Esses também eu sempre peço as bênçãos, porque também estão muito presentes na minha realidade, muito presentes mesmo. Então, eu procuro honrar tanto os meus antepassados cósmicos, quanto os meus antepassados carnais, da minha família carnal. E eu sou muito grata mesmo. Hoje é um dia de reverência. Hoje eu vou fazer reverência, pedir bênção. Hoje vai ser assim, vou conversar com a turma toda. Já amanheci conversando, fazendo atendimento com as entidades e tudo, né? Então hoje vai ser um dia assim que eu vou ter esse contato bem gostoso. Mais disso, por favor, bastante mais disso, né? Honrando, né? E eu sempre digo, né? Peço as bênçãos dos meus ancestrais cósmicos, dos meus ancestrais, né, terrenos, e eu honro o meu... Eu tô com essa pegada agora, sem julgamento, é o que me vem na boca, direto. Eu honro o meu trono divinal. Eu entrei nessa pegada, não quero explicar cognitivamente o que é isso, mas vem muito para mim. Eu honro o meu trono divinal. Eu me sinto num trono mesmo, né? E essa pegada do trono divinal rolou assim, falei, tudo bem, vamos nessa. Tô muito feliz mesmo. Aqui, ó, tô no meu troninho, arrumei essas cadeiras aqui, que eu comprei elas num brechó, cadeira assim de uns 80 anos atrás, madeira maciça. Elas estavam com pequenas avarias, mandei arrumar, pintei toda de cor de rosa. Aqui, ó, quer ver? Depois eu mostro pra vocês. Ela é linda, são lindas as cadeiras, lindas. É uma dupla, são duas. E é uma cadeira, meu filho chegou aqui semana passada, sentou e falou, mãe, essa cadeira abraça a gente. Eu falei, exatamente. O design dela, sabe? Ela abraça a gente. E ela tem uma carinha linda. Mó barato. E aí eu tô toda feliz com o meu trono divinal. Vambora, gente. Mais desinflamada, né? Cuidando de mim. Mudei dieta, tô desinflamando, tô achando assim tô mais leve, cada dia mais leve. Perdendo o excesso de peso assim, corporal com muita facilidade, sem dieta de restrição nenhuma, né? E olha, vamos que vamos. Tô muito feliz. E hoje, nesse nível, eu quero dizer para vocês assim que, olha, eu relutei demais na minha realidade, na minha vida. Eu achava a minha vida, eu me sentia antigamente, né? Acho que o ângulo tá melhor aqui. Eu me sentia o cocô do cavalo do bandido. Sabe?
E aí eu fui reconhecendo, aqui olha as entidades, obrigada, 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 obrigada a todas as entidades que estão passando para me parabenizar, obrigada, 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 obrigada. Presentes, eu quero presentes, pode trazer presentes, milagres grandiosos, universo, milagres grandiosos. Sábado, gente, hoje é sexta-feira, ai, o tempo tá muito maluco, eu já não consigo nem perceber. Amanhã, não, amanhã não, desculpa, domingo, até eu tô errando. Domingo, 8 horas da manhã, façam a sua inscrição. Fluxo Quântico dos Milagres. Esse mês vai ser só dos milagres. O negócio tá pegando fogo. Eu só recebo milagre. O universo eu tô recebendo de tudo, de todos. Milagres espetaculares, por favor. Hoje é o dia do milagre. Há 62 anos atrás, nascia a estrelinha da Gigi. Minha estrelinha veio para a Terra ter uma experiência aqui. Só que a gente chega aqui, a gente começa a levar as coisas muito a sério, a gente é passado, submetido, né? Dentro do núcleo familiar, da escola, da Matrix, né? A Matrix se encarrega de nos formatar, de nos encolher, de nos apertar bastante. E esse encolhimento, essa questão de apertar o outro, né, de encolhê-lo, passando de pai para filho, geração pós geração. E um país como o nosso, que de poucas letras, né, de pouca leitura, de pouca cultura e de um trabalho sistemático desde sempre de apagar a nossa verdadeira história, que ninguém conhece a verdadeira história, né, do nosso país, foi totalmente reescrita, apagada, assim como todo mundo, mas aqui foi demais, né? Aqui eles exageraram e todo mundo recebe aquela cartilha lá na escolinha e nós caímos, né, nesse conto, nessa criação maledita, né, que é essa história que nos contam sobre a nossa, né, a nossa origem, como que o nosso país, o que aconteceu e aquele monte de mentiras. Agora tá vindo aí à tona Ratanabá, né, aquela questão toda da Amazônia. Por quê, né? Por que ninguém consegue pôr a mão naquela Amazônia, né? Eis a questão. Uau! Eis a questão, né? A coisa, se a gente falar, não pode nem falar aqui não, mas a coisa é bem, o buraco é bem mais embaixo. Vamos lá, Gigi maravilhosa, bom dia. Fico triste quando não consigo entrar ao vivo, mas faz parte, aqui estou. E aqui estou no meu 6.2, aniversariante hoje. Hoje é meu aniversário, Lorene. Mande beijinhos e milhões de coraçõezinhos. Ai, hoje é dia, hoje eu tô fazendo uma reflexão aqui, de olhar para o nosso passado, né, e olhar com esse olhar, não de, porque eu tenho que me perdoar, não, eu não tenho nem julgamento sobre isso, tá tudo certo. Olhar para esse passado, para tudo que aconteceu, com um olhar de, tá tudo certo, foram só experiências, eu não errei. Eu experimentei. Gente, isso faz uma diferença nos nossos pontos de vista gigantesco. Vamos lá. Feliz aniversário, tudo de maravilhoso na sua vida, que seu dia seja incrível, fantástico. O mês, Lorene, no mês de outubro, ele é espetacular. Eu fico assim, do primeiro ao último dia do mês. Eu fico, olha, só na alegria. Presentes espetaculares, milagres espetaculares, incríveis. E nós estamos, né, na terceira semana do fluxo quântico dos milagres. E vamos continuar com os milagres. Milagre financeiro, milagre afetivo, milagre profissional, né? Milhões, facilidades milagrosas na nossa vida. Nossa, eu tenho recebido tanta facilidade com tantas coisas. Nossa,
Ó o narizinho, as entidades, olha as entidades, dizendo assim, estamos participando desses milagres, estamos participando de todos os presentes, fazemos parte, gente, vocês não têm noção, a quantidade de seres que saem, morrem, deixam o corpo físico e não tem para onde ir, porque não tem padrão de consciência e ficam antigamente, né, o pessoal chama, até hoje se fala muito na erraticidade, tudo solto aí pela terra, tá lotado, e nós lidando com isso, e eles não têm para onde ir, o que eles fazem? Eles acabam vivendo a vida que os humanos vivem dentro, né, do corpo físico, com o avatar de cada um, participando de tudo, comendo, dormindo, fazendo tudo com todo mundo. A maioria já se perdeu a consciência. Droga e álcool, muito consumo, eles estão completamente, assim, grande maioria, né? Estão bem, vamos dizer assim, é um estado de abandono, É onde eu falo no curso das forças invisíveis, né? Que você vai aprender onde você aprende a facilitar essas entidades. E ontem eu comentei isso na live, né? Eu considero essas habilidades uma questão de saúde pública. Saúde pública. Liberar, dar consciência para essas entidades. Quanto mais a gente traz consciência para elas, quanto mais a gente as facilita, as liberta, dando para elas, não é que a gente liberta, a gente mostra para elas que elas têm escolha. E a hora que elas fazem a escolha delas, elas vão para outras experiências. Elas não precisam ficar grudadas, né, nos humanos aqui na Terra, porque elas acham que é só aquilo que acontece. Então, as entidades, elas vamos dizer assim, estão tão inconscientes quanto a humanidade. Zumbizando, né? A maioria tá zumbizando. Quem não tá zumbizando, tá zoando, né? Tá criando mais do mesmo ou tão servindo, né? Como soldadinho, né? Vamos dizer, massa de manobra daqueles do império dos controladores que se estende a todas as dimensões. O império dos controladores, assim, eles te acham, eles te catalogam, você está sob vigilância, né? Os vigilantes estão o tempo todo rastreando tudo e todos. E é assim, é um jogo de gato e rato, gente, é muito divertido. Porque quando a gente não entra nessa pegada de vitimismo, quando a gente consegue olhar para tudo isso sem entrar, né? Mas essa parada é muito desleal, olha o que eles fazem, o que eles não fazem. Não adianta questionar isso. Até o presente momento é assim. Por conta disso existe uma G. Essa grande G não é uma questão material. O que contam para nós é só nada de real. Essa G existe em outras dimensões. E aí acaba que respinga aqui. E toda essa G que existe aqui, material, ela é todinha, é tudo massa de manobra. O que eles estão lutando por espaços, né, na Terra, onde eles sabem que são lugares seguros dentro da transição, da mudança do campo magnético da Terra. Então, ninguém conta a verdade pro gado. O gado nunca vai acessar, né? Então, eles vão contar um monte de coisa. Vocês não estão vendo aquele, como é que chama? É furacão que fala? Né? Que passou lá, e aí no final não foi tão intenso quanto disseram, mas meteram o terror, gente. Ali fizeram uma propaganda, meteram um terror terrível. Agora, G de quinta geração, sim, né? Tem a mão
da tecnologia que não é nossa própria aqui? Claro que tem. E eles estão fazendo tudo isso. E aí, como eles não estão tendo muito jeito de se camuflar mais, por uma série de situações, o que acontece? Fica tudo escondidinho aí atrás de nuvem, né? Camuflando, e o povo, os fulaninhos, os arturianos. Gente, o ser humano é muito iludido, tá? Olha, eu olho para isso, sinceramente, eu falo, puxa vida, como a turma tá iludida. Porque eles vão se revelar. Porque eles vão... Gente, eles estão cagando para a humanidade. Eles querem limpar o terreno para que eles possam voltar à superfície em paz, sossegado. Não quer ninguém interferindo. Aonde está havendo limpeza, dizimação geral por água, furacão, por vulcão, tudo... eles estão limpando o terreno para eles poderem entrar. Acorda, moçada. Esse é meu presente para vocês hoje. Essa bomba. Eu vou apanhar, né? Tem gente que vai atravessar o celular, vai pegar meu pescoço. Giselda, mas eu adoro essa conversa toda de extraterrestre. Não existe extraterrestre. Todo mundo aqui de dentro mesmo. Não tem nada de fora. Nada de fora. Então, assim, não existe, né? Tudo uma ilusão. Toda essa narrativa foi criada pelos próprios, né, controladores. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, assim, jogar isso na cara de todo mundo aqui. É doloroso, né? Mas assim, né? Na materialidade, na 3D, assim, dependendo das faixas também do astral e tudo, né? Eles comandam tudo. Eles comandam tudo. São 7 dimensões, né? De manifestação aqui dentro do sistema Terra. E essas 7 dimensões estão espalhados aí, por todos os cantos. Giselda, mas seres de dimensões maiores... Aí o pessoal internalizou, a narrativa é terrível, né? Ensinaram e o pessoal absorveu de que tá em outra dimensão, aí é uma dimensão mais elevada, esse papo de elevado, simplesmente a frequência ela é mais veloz, a velocidade atômica é muito maior. Mas não quer dizer que os seres que estão lá sejam compassivos, bonzinhos e legais. O ser humano vê bom, né? Ele criou, né? Criaram para ele adotou, né? Porque os anjos, porque não sei o que, gente, acorda. Nós é que somos os anjos aqui, tudo amarrado aqui na 3D. Bom dia, parabéns, Gigi, você é maravilhosa. Jean, obrigada, gratidão por ter te conhecido, você está sendo fundamental no meu processo de despertar. Gratidão, minha amiga. Jean, obrigado manda esse textinho lá para mim, no WhatsApp, para me publicar. Eu já tenho um da Lu de ontem também, vou publicar esse final de semana. Manda para mim, por favor. Gostei, obrigada, viu, querido? Obrigada mesmo, de coração. É um trabalho de formiguinha, mas eu sinto que tá valendo a pena. Eu olho e falo, mas não é que a Gigi 6.2 tá contribuindo de alguma forma, né? Contribuindo de uma forma. Então, você pega aqui o número de pessoas que estão na live e multiplica por 350 mil. Né? Então, se somos 10 na live, nós temos 3 milhões e 500 mil pessoas sendo despertadas. Você acha que isso é pouco? Eu não acho, não. Isso é muito. Essa perspectiva é maravilhosa. Eu gosto muito. Estou bem feliz com tudo isso. Né? E é um trabalho de formiguinha, mas... né? É o que eu estou trazendo, isso, é dessa forma que eu estou honrando os meus antepassados, honrando o que eu sou, né?
o que eu posso trazer, assim. Eu tenho trabalhado muito na minha expansão de consciência, a questão minha é muito intensa, muito forte, que eu sempre tive, de nunca querer aparecer. Tudo na minha vida trabalhou para que eu não aparecesse e que eu ficasse com muito medo de aparecer, não só nessa realidade, nessa linha do tempo, como em outras, obviamente. E isso eu tenho trabalhado constantemente para poder expandir e liberar. Cheguei até aqui, posso expandir mais? Posso. Vamos ver se Gigi anima. Mas eu tenho tido assim vamos falar a palavra assim, é um desafio muito grande, é um esforço meu para me poder me permitir, né? Expansão, parecer e tudo. Tem muito trauma, muita personalidade que eu desenvolvi para ficar escondidinha, no cantinho. E até mamãe, né? Mamãe dessa vida contribuiu muito para isso e vai por aí afora. Não podia aparecer de jeito nenhum. E aí a gente vai liberando, destruindo, descriando tudo isso. E olha, chega a doer. São camadas tão profundas da psique da gente, do inconsciente, que chega a doer. Doer no corpo. Andei tendo aí, assim, desconfortos físicos profundos por conta disso. Mas tá valendo, né? Ah, Jean, obrigado. Manda mesmo. Lili, querida, bom dia. Então, gente, hoje é meu aniversário. Tô muito feliz, né? E dentro dessa comemoração, eu tô trazendo essa reflexão aqui com vocês da gente honrar o nosso passado, de nós podermos. Não é questão de perdoar nada, nem ninguém, nem a nós mesmos. É não ter ponto de vista nenhum de julgamento a respeito disso. É olhar para tudo e dizer, eu experimentei. Eu não errei, eu experimentei. Tá tudo certo. Gente, a quantidade de ponto de vista que a gente compra dos outros, eu comprei muitos pontos de vista que hoje eu percebo, né, que foram assim desastrosos na minha realidade, na minha vida. Então hoje eu estou abrindo mão desses pontos de vista e olhando para tudo isso sem ponto de vista de julgamento algum. Ah, isso foi bom, isso foi ruim, isso foi errado, isso foi certo. A gente tem, na infância, né, a gente aprende. Então, assim, os adultos nos ensinam coisas, né? Naturalmente, que todo mundo fica adulto e nós também ensinamos para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Comportamentos que não são contribuição. E aí isso é o tempo todo. Aí quando a gente fica adulto, se a gente quer expandir, se a gente quer realmente, né, nos tornar, trazer a potência que nós somos para essa realidade, a gente abrir mão desses julgamentos, desses apontamentos, né? Adultecer, né? Sair desse julgamento, de olhar, porque, olha, essa época, eu me casei com tal pessoa, olha o erro que eu cometi. Que erro, gente? Você experimentou. Nós precisamos sair desse julgamento, olhar para todo esse passado sem o ponto de vista do julgamento. Acho que vocês entenderam, né? Ah, obrigada, Lili, obrigada. Ah, gratidão, muita gratidão mesmo. Obrigada. 6.2 hoje. Hoje é outubro, hoje é meu dia. Né? Então, hoje fazendo essa reflexão, né? Da gente liberar e não ter esse olhar de julgamento sobre nada, sobre ninguém, muito menos sobre nós mesmos. É assistir como um filme. E abrir todo o espaço de estar vulnerável diante de tudo isso e dizer, eu experimentei, eu não errei, eu experimentei. Isso faz uma diferença, fica tão mais leve. Meu presente
Né? Um dos maiores presentes que eu dou para mim mesmo todos os dias é tornar a minha vida mais leve, mais facilidade, mais alegria, mais leveza, por favor. E olhar para o passado com leveza é tudo de bom, tudo de bom. Gente, sabe aquela cangalha, aquele peso todo, né? Aí você vai liberando, vai ficando muito mais leve, muito mais leve. Aí a gente entende aquelas palavras, né? Que só as crianças herdarão, né? Os céus, o reino dos céus, acho que é isso, né? É você voltar a ser uma criança. Criança não tem ponto de vista. Quem coloca ponto de vista em criança é adulto. Os animais também não. Pois é, Lu, a gente se vitimiza e se lasca de A a Z, né? Se dana todo. Esse negócio de vítima, né? A gente introjetou e eu olho e falo, gente, esse mecanismo todo, né? Racional, de que a gente foi introduzindo na nossa psique, todo o comportamento e tudo, os julgamentos, as limitações, a coisa é muito grandiosa. Então vamos, pegar a pá, regaçar as mangas e, começar a jogar o lixo todo para fora, destruir, descriar, desintegrar. Eu uso essas palavras o tempo todo, destruir, descriar, desintegrando do ponto de origem por toda a eternidade agora, por favor. Pode POC em tudo isso. E de pode POC em pode POC, né? Tô eu aqui, estou cá, 6.2, com essa facilidade de me colocar aqui, de estar conversando com vocês e tudo, que eu tinha um monte de ponto de vista, não, porque isso, porque aquilo, Tô eu aqui, eu falo que, olha, gente, mas esses pode POC estão valendo demais. Eu olho a minha vida, hoje, né? Eu olho, meu filho teve aqui semana passada, né? Foi a data, porque ele tem um trabalho que não permite ele, né, de estar... Ele tem folgas e tem, né, trabalhos prolongados, ele trabalha em alto mar e tudo, em plataformas e tudo. Então, assim, foi o momento que deu, eu falei, pode vir, tá valendo, é importante vocês estarem aqui. Eles estavam aqui comigo. E a gente conversando muito e tal, né? E eles acompanharam toda a trajetória e também todos crescendo, né? Todos expandindo a própria realidade, a própria forma de entendimento, expandindo a própria consciência para poder acompanhar e perceber melhor essa Gigi, né? Essa mãe, essa avó, essa sogra, né? Que aqui vos fala, que é o que é. Né, que já foi muito julgada, muito julgada. E tá tudo certo, né? Só que agora a Gigi tá mais desperta, né? Gigi já entendeu, Gigi saiu do espaço de vitimona, de ferrada, coitadinha, de pequenininha, de, né, massacrada, de ser o cocô do cavalo bandido. Saí desse lugar, desse espaço, né? Agora eu estou sentada no meu trono divinal. O que vocês acham? Tô adorando. 6.2, de alegria, diversão, muita reflexão, né? Hoje eu vou fazer, né, muita reflexão. E obrigada, Sérgio, obrigada, querido. Pois é, estamos aí, né? Nosso trabalho, né? Nos nossos encontros, criando com as forças invisíveis, o 1 e o 2, você e a Lu junto comigo o tempo todo. E aquele avançado também foi um luxo, né? Nossa. Depois, interessante que com o curso das Forças Invisíveis avançado, que eu demorei muito, né? A sentir que dava para fazer. Porque você tem que ter uma condição energética, né? Uma abertura. E principalmente comigo mesma, né? Nossa, aquilo foi forte demais. Eu passei, assim, um mês todo, assim, antes, né? Durante o processo das Forças Invisíveis avançado, que ali tem coisa, né, que vai lá no calabouço mesmo e resolve, né, e o quanto que a gente tá
envolvido, né, nessa camada muito espessa de inconsciência. E o quanto que nós achamos que sabemos, sabemos, já sabemos, sabe nada. Nós não sabemos é nada. Eu brinco, né? Eu falo assim, eu estou igual mulher traída, não estou sabendo de nada. Eu me senti, quando eu cheguei nessas ferramentas e nesses processos mais profundos mesmo, né? De expansão de consciência, gente, eu falei, gente, tô igual mulher traída, não sei de nada. Eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu falei, ai. E quanto mais eu vou entrando, experimentando isso, aplicando essas ferramentas, né? E transformando o meu interno, e expandindo a minha consciência, que você vai entender realmente o que é expansão de consciência, porque todo mundo fala disso, mas a grande maioria nem sonha o que é isso, né? Não experimentou, acha que só tem informação, porque aconteceu isso e aquilo, esse monte de informação que os próprios controladores derramam, né, para poder alimentar esse intelecto, essa potência, mas sempre desviando, né, as pessoas de realmente aonde, tirando elas do foco, de onde se elas realmente olharem, conhecerem, elas vão entender os reais motivos deles, né? Mas como todos nós funcionamos como marionetes do sistema, a gente pouco está escolhendo, né? Poucos estão escolhendo essa expansão, porque a pessoa acha o seguinte, eu vou expandir. Primeira coisa que as pessoas não falam isso, mas é bem por aí. A autocorrupção, a pessoa vai ter que abrir mão da autocorrupção em primeiro lugar. O que é autocorrupção? É comer a porcaria que está sendo enfiada goela abaixo, aquele açúcar todo, por exemplo, estou dando por exemplo. É se submeter a relacionamentos onde você não é nutrido, abrir mão de um monte de coisa, dizer não para um monte de gente, deixar um monte de gente falando no meio do caminho e tá tudo certo e vamos em frente. Ninguém quer. Todo mundo quer ficar no grupo. Eu tenho que... É o pertencimento, né? Tem que se sentir pertencente. Tem que... A lei de pertencimento é muito forte, né? Então não quer abrir mão e tudo. E essa autocorrupção, ela foi e sempre será o grande motivo que ninguém quer abrir mão. E aí, realmente, as pouquíssimas pessoas que a gente encontra, que a gente vê no caminho, que realmente estão dispostas, né? Que estão escolhendo mesmo, né? Expandir de verdade, ter presença, ter mais consciência, elas vão mudando o ponto de vista realmente do julgamento, abrem mão completamente, cada dia mais, de julgar, de se julgar, né? E esses medos, né? Toda essa bagagem que colocaram na gente, toda essa implantação das nossas personalidades psíquicas, da nossa forma de ser, ela foi feita de uma forma, implantes, são vários, inúmeros implantes profundos, e que a gente tem que estar muito disposto a retirar todos os implantes. E tem hora que você tem que pegar e agarrar e puxar. É você com você mesmo. É lógico que você vai ter contribuição da sua equipe de trabalho, lógico, obviamente. Estão aí para isso, né? Estão aí para isso. Mas, olha, como os implantes estão em você, grande parte da remoção deles depende de você. Porque senão tira um, põe outro, né? Então, você reconhecer, é presença e consciência. Você olhar para você e falar, poxa vida, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso transformar, eu vou abrir mão desse ponto de vista. Que às vezes durante o dia eu tenho muitos pensamentos, igual a todo mundo. E aí eu olho certas coisas, eu falo, mas qual que é o ponto de vista que eu estou me agarrando para poder ficar olhando para isso, tendo esse tipo de julgamento da minha vida pessoal, que tá assim, que tá assado? Como é que é isso? Sabe, a gente vai
sendo mais honesto com a gente mesmo. Vivi, obrigada! Cheguei agora, mas em tempo de te parabenizar e agradecer por tanto conhecimento que você nos oferece. Obrigada, Vivi, gratidão imensa, gratidão por você estar aqui, meu amor. Por favor, que delícia. Manda esse textinho lindo aí pro meu WhatsApp para mim poder publicar, por favor. Eu vou publicar esse final de semana, vai ser um festival de parabéns, de tudo. Faço questão. Obrigada, viu, Vivi? De coração. Vocês todos que me assistem, que estão, né, engajados, recebendo, né, dessa expansão e tudo, que estão escolhendo isso também, faz uma diferença enorme na minha realidade. Mas é grande mesmo, exponencializa. E a gente se sente aquela ressonância, né? E essa ressonância nos faz muito bem, né? Nos dá força, coragem para poder seguir nesse caminho. Obrigada, querida, obrigada, gratidão. E é isso, assim, a gente vai tendo esse amor próprio, esse carinho, essa nutrição com a gente mesmo. De olhar para o passado. Gente, é tão libertador que vocês não têm noção. Porque você não vai fazer isso num dia só, assim, plim! Ai, agora tá tudo bem, eu já né, eu abri mão do ponto de vista, eu não julgo mais o meu passado, que é isso, tá um monte de coisa introjetada, um monte de coisa que você tá fazendo hoje, tanto de personalidade que você tem aí hoje, que tá lá, ó. Entendeu? E eu escolhi fazer o workshop da limpeza, né, da transformação do avatar, depois que eu fizer dia 3, já vou, esse final de semana, acho que domingo, assim, vamos ver, eu vou soltar o post, tá? Da 3 de novembro, num domingo, vou fazer um workshop, né? Comandos quânticos para uma vida melhor. Primeiro eu vou dar os comandos, vou ensinar um monte de coisa, gente, vai ser o dia todo, tá? Para quem, quanto tempo? É o dia todo, tá? E a gente começa às 10 da manhã, para o almoço, depois volta. Eu quero ensinar muita coisa para vocês. Vou contar muita coisa, vou clarear muita coisa para vocês, né? Vale a pena. É um tesouro, eu vou entregar um tesouro, tá? Eu vou entregar um tesouro na mão de vocês. Eu tô sendo honesta, tá? Eu vou entregar um tesouro gigante, esses comandos quânticos. Eu vou contar muita coisa, o pulo do gato. Ixi, é um workshop, mas assim, é um tremendo um curso, né, gente? Muito legal. Bom dia para quem tá entrando. Hoje é meu nível. E trata de rebobinar essa fita, viu? Depois de assistir, porque essa live tá muito legal. Mas como eu tava falando, você olhar para essa caminhada que a gente chama de passado, né? Que a gente viveu, olhar para tudo isso sem julgamento e falar, tá tudo certo. Ai, mas é um alívio. Isso é um processo, né? Que você vai liberando, vai usando as ferramentas, acessando, sobrecriando todos esses pontos de vista e julgamentos, né, que a gente tem, essas crenças, porque ao longo da nossa vida a gente cria um monte de crença em cima do que aconteceu e a gente se pega o tempo todo verbalizando essas crenças de uma forma muito absurda. O quanto que a gente fala. Tem hora que eu olho pra mim, gente, eu falo umas coisas que eu falo, não acredito que você tá falando isso. Eu morro de rir de mim mesmo. Eu falo, toma vergonha, Gigi. A gente tem que brincar, né, gente? Tem que brincar. Né? Porque tem que ser divertido. E é divertido, né? Se você ficar... Mais disso, por favor, né, Elaine? Aí eu olho pra tudo, aí eu fico lembrando umas coisas, eu começo a rir, eu falo, gente...
Tá tudo certo, no nível de inconsciência que todos nós nos encontrávamos naquela época. E com todo o conteúdo de bagagem de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, blá, 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 blá. Gente, tá tudo certo, tem nada, não, para com essa bobagem, Gi, para com isso, né? Para de se achar terrível, horrível tudo, sei lá o quê, né? De achar que você, que você fez, vai, né? E eu contei aqui para vocês, né, que eu consegui, eu acho que há um tempo atrás eu contei que eu tinha, né, a questão toda, né, eu tive filho muito nova e tudo, né, meu filho hoje tem mais de 40 anos, e é um filho único e tudo, e foi o primeiro casamento, e logo depois eu me separei, né? O pai dele, esse casamento, o pai do meu filho mesmo já faleceu. Ele faleceu, meu filho era adolescente. E aí eu vi, teve um momento aqui, há um tempo atrás até acho que eu comentei por alto com vocês. Eu consegui, num determinado dia, num determinado momento, a coisa foi, porque é um processo, meus amores. A questão não é perdoar, é sair do julgamento de que o outro é um filho da mãe que fez, porque fez, entendeu? Fui eu que escolhi essa porra toda. Por que eu escolhi esse negócio todo? Porque eles dizem, aqui, tem culpado nada não, é tudo experiência, vamos parar com essa bobagem? Vamos parar de querer achar o culpado? Gente, eu consegui ressignificar, eu assim, nos processos pessoais, porque eu faço processo em mim sempre, né? E aí eu olhei para tudo aquilo, aí eu pus o meu filho aqui e ele aqui, o pai dele. O pai dele chamava Marcelo, né? Eu pus o Marcelo aqui e o Daniel aqui. E aí eu olhava para um, olhava para o outro, olhava, e ele é igualzinho o pai dele, fisicamente, só tem o rosto meu, o resto é tudo do pai. Eu fui olhando, chegou um momento, foi muito legal, porque eu olhei aqui, e aí eu olhava pro filho aqui, eu falava, essa pessoa que eu fico com uma raiva danada, com todos esses implantes distratores, me distraindo com ódio, com raiva, com julgamento, com tudo. Eu estou me distraindo da grandeza que ele me deu a semente para trazer esse filho, e esse filho está aqui comigo agora. E esse filho trouxe, juntamente com a esposa hoje, e trouxe 2 netos maravilhosos. Aí eu olhei, gente, foi tão bonito, porque eu olhava para de repente eu olhei para o Marcelo, para o pai do meu filho, e aquilo virou pura luz para mim, iluminou. Eu falei, tá tudo certo, gratidão, obrigada, valeu. Destruir, descriar toda essa bobagem, Gigi. Gente, foi tão leve. Ficou tão leve, aquilo era um peso que eu carregava, um peso, sabe? A gente fica se chicoteando o tempo inteiro, a vida inteira, se maltratando. E tô contando esse caso, né? Para inspirar vocês a olharem outras coisas, qualquer coisa que vocês estejam. Porque isso aí serve de modelo para muita coisa. Porque aquela pessoa... Mas foi aquela escolha, aquele momento, tá tudo certo, é o que você estava vivendo. Teve o ruim, mas teve o bom também. Né? Entende? Foi assim, foi uma libertação gigantesca. Destruiu uma energia, uma barreira que existia, né, entre eu e meu filho, a família. Eu venho trabalhando profundamente para liberar, destruir, descriar todas essas interfaces que a gente vai criando, né? Então, assim, para e pensa aí na sua família. Para e pensa aí na sua família. Quantas situações
situações diferentes dessa, mas quantas interfaces você tá usando para odiar aquele parente, para brigar com sua mãe, com seu pai, com seu tio, com o primo, com o irmão, com não sei o que lá, e você olha e fala assim, porque a hora que você vai tirando essas camadas de julgamento, de raiva, de vitimismo, sabe, de todas essas conclusões, essas projeções que você tem de você mesmo, em cima de tudo aquilo, você olha, quando você chega, se você conseguir chegar, tirar todas as interfaces, você olha para a pessoa, para a situação, seja lá o que for, você fala, é só isso, mas é só isso, é só isso. E o tanto de coisa que você colocou ali, que você inventou, que tinha, que não tinha, que você concluiu, de julgamento, de essas... Isso aí é uma camada de meleca que você joga em cima. Aí você olha para aquela meleca toda, você não olha para a pessoa, você não olha para a situação, você não tem clareza, você tem percepção de todos aqueles julgamentos, toda aquela meleca que você julgou, aquela gosma que tá na situação, na pessoa, seja lá o que for. E aí você olha para aquilo e fala, é só isso. E aí fica leve, porque você destrói, descria, você libera toda aquela gosma. Que, gente, energeticamente é uma gosma mesmo. Aí você libera tudo aquilo. Ai, que alívio que dá. E aí a sua relação com aquela pessoa, de repente você tromba com a pessoa numa festa de família, ou na rua, um amigo, um ex-amigo, sei lá o quê. O universo te traz aquilo de volta, de alguma forma, para você estar diante daquilo, sem aquele monte de gosma. E aí você olha para aquilo, você olha e fala, mas é só isso. Você fala, ei, tudo bem, legal, ah, beleza. Não quer dizer que você vai beijar na boca, que você vai, ai, eu te adoro. Não! Pode até ser também, né, que você mude, né, perdoe, sei lá, libera alguém aí de um monte de coisa. Mas você olha para a pessoa, é só uma pessoa que tá aí, tava zumbizando que nem você, tá aí, né? Aí você olha para aquilo. Tá tudo certo. É só isso. É só isso. Não é aquele monte de coisa. E o monte de ponto de vista que a gente pega das pessoas e a quantidade de ponto de vista, eu lembro direitinho do tanto de ponto de vista das pessoas que eu coloquei para dentro, que eu não pensava, eu não tinha aquele olhar, daquele tipo de julgamento, e na época eu as pessoas começaram a falar comigo, eu fui colocando tudo para dentro. Gerou um ódio, uma mágoa, um rancor, uma coisa muito profunda. E aí, quando agora eu consegui, esse ano, liberar isso, eu vi o tamanho da interface da barreira de comunicação que existia, né? Sempre existiu entre eu e a minha família. E aí isso tudo vai sendo dissolvido, liberado, e fica só isso, ficam seres humanos, ficamos nós com a nossa experiência, na nossa realidade, muito mais leves, fica mais divertida, a vida fica muito mais legal, gente, muito mais legal. Então, assim, chegar no 6.2, liberando, com esse nível de consciência, com essa tranquilidade, podendo estar falando, gente, quando você consegue falar daquilo, das coisas que lá no fundo, aquelas coisas obscuras que você morre de raiva, que você tem vergonha, que você não quer nem ver, que você quer, né? E aí, quando você pega aquilo tudo, libera, ainda chega, ainda vem aqui na internet e fala, pronto, você tá liberto, você começa a rir, você fala, ah, meu Deus, passou, tudo passa. Agora a gente fica linkado no passado e com todas aquelas conclusões, julgamentos e tudo, aquelas crenças, o que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu vou
linkar nessas situações passadas e eu não vou para o meu futuro. Eu não me jogo na vida, eu não vou para frente, eu não cresço, eu não expando, porque eu tô linkada. São links, gente. Eu falo assim que é a tarrafa. Você joga a tarrafa e garra lá. Porque você fica, ao invés de você olhar para frente, você fica o tempo todo olhando para trás. É simples, mas a gente faz isso o tempo todo, porque a gente não tem consciência. Essa mecânica, né, de julgamento, de projeção expectativa com relação ao passado, aquilo que nós vivemos. E a gente não se torna nunca livre para poder viver o nosso futuro, o nosso presente que cria o futuro. Então, que energia eu posso ser hoje, que eu posso atualizar muito mais alegria, nutrição afetiva, né? Felicidade. Eu quero um parceiro de vida, eu quero uma parceira de vida. Vai pro cria o seu Tinder quântico. Eu vou fazer esse ano e eu agora vou assim dar enxurrada de workshop. Vou fazer o workshop. Vocês vão ver só. E vai ser muito divertido, que nós vamos nos divertir muito. Quem entrou na live agora, assiste desde o começo, que hoje está uma delícia. Hoje é meu aniversário, estou distribuindo presente. Estou recebendo presentes, milagres espetaculares. Domingo, depois de manhã, que amanhã é sábado. Eu passei para domingo, gente, eu queria falar com vocês. Eu passei os fluxos quânticos para domingo por uma série de motivos. Também um deles é que eu vou fazer um curso aí para frente que vai ser aos sábados. Então vai ser no domingo. E ficou mais leve, fiz pergunta, né? Ficou mais leve para mim fazer no domingo às 8 da manhã, ao invés do sábado às 8 da manhã. Legal? Combinado? Bate horário. Só que o bate-dia é diferente, né? Vai ser domingo, não vai ser sábado. Por enquanto, vamos manter no domingo. Combinado? 8 horas da manhã, Gigi entra em ação e nós vamos que vamos. Então, meus amores, ficamos assim. Agradeço profundamente vocês terem me dado tantos parabéns, tantos beijinhos. E gratidão imensa. E preparem-se para o workshop de 3 de novembro, né? Comandos quânticos para uma vida melhor. Eu vou entregar ouro nesse workshop, tá? Vou entregar ouro. É um curso. Terapeutas, não terapeutas, todo mundo, gente. Quem assistir esse workshop e puser em prática o que eu vou ensinar ali, transforma a vida assim, ó. Não tem desculpa, eu não sei por onde começo, o que eu faço, tá? Tá bom? Beijo grande. Ótimo final de semana. Amanhã é um feriado maravilhoso, dia 12, dia das crianças, né? Acho que é Nossa Senhora Aparecida, né? E gratidão imensa por vocês estarem aqui, ó, 11 pessoas, olha que delícia, hoje é dia 11, meu aniversário, que gostoso. E aí, segunda-feira, eu encontro vocês aqui, né? Se tudo permitir, estarei aqui às 8 da manhã, a gente faz, hoje às 8 e 8 da manhã, Papo Quântico da Gigi. Beijo grande e até a próxima.